das 7 maravilhas que havia na terra. Prestavam culto a essa deusa chamada Diana. Prestavam culto também ao imperador de Roma. Era uma cidade totalmente entregue à idolatria. Era uma cidade rica, mas era uma cidade perdida na idolatria. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, na sua 3ª viagem missionária, ele vai para a cidade de Éfeso. E quando ele chega na cidade de Éfeso, ele começa a ministrar nessa cidade. Apenas um homem, ele faz uma revolução pelo poder do Espírito Santo. Ele começa a pregar naquela cidade. Ele começa a ministrar naquela cidade, a ponto de chegar a ficar nela 3 anos. E durante este período, um grande avivamento naquela cidade aconteceu. Os feiticeiros, macumbeiros, as pessoas que adoravam outros ídolos, começaram a pegar os seus livros de feitiçaria, começaram a pegar os seus livros de artes mágicas e começaram a queimar em praça pública. E o povo confessando a Cristo como o único e suficiente Salvador. E por não bastar, a Bíblia diz que se levanta um homem por nome Demétrio, que era alguém que vendia os nichos, ou seja, vendia artes mágicas, os pequenos desenhos, os pequenos portes ídolos da deusa Diana, e viu que o comércio daquela cidade, que era movimentado pela prática de magia negra, começou a dar prejuízo. Se levantaram contra Paulo. Essa igreja foi uma igreja que resistiu à idolatria, resistiu à feitiçaria. Foi uma igreja que foi avivada, que tempo depois, Paulo, quando ele está preso em Roma, ele direciona uma carta para a cidade de Éfeso, que a carta leva o seu nome, exortando aquela igreja a permanecer na graça, a permanecer no amor, a usar a sua fé e permanecer viva. A igreja de Éfeso era uma igreja muito centrada, era uma igreja muito bem orquestrada. O povo daquela cidade era um povo que nutriu a doutrina dos apóstolos, era um povo que levava a doutrina dos apóstolos à risca, cumpria, obedecia. E nisso a palavra teve uma grande valia, e aquele lugar houve um grande avivamento. Mas o tempo passa, e agora não é Paulo que vai mandar uma carta para aquela igreja. Agora é o Cristo ressuscitado, glorificado, que vai direcionar uma carta àquela igreja. É interessante que de todas as cartas que ele manda, ele deixa, principalmente na carta aos Efésios, ele deixa 3 características. Ele traz um elogio, ele traz uma repreensão, e ele traz também uma mudança, uma esperança para aquela igreja. Há quem diga que passaram 40 anos após Cristo, após João escrever, que João também foi pastor dessa igreja, na cidade de Éfeso. João pastoreou a igreja de Éfeso. Mas estava na segunda-feira aqui comentando que o apóstolo João escreve a sua primeira epístola, no capítulo de número 4, ele vai até orientar os irmãos a dizer o seguinte: olha, tenha discernimento de espírito, por aquela cidade ser uma cidade totalmente entregue à idolatria. Apóstolo João, ele aconselha aquele povo a perceber, a ficar esperto com os falsos profetas, com aqueles que se dizem ser de Deus ou não, com aqueles que falam que vem em nome de Deus, mas são lobo em pele de ovelha. Agora Cristo, ele vai direcionar uma carta. E é interessante que quando nós olhamos para o versículo de número 1, olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Olha como Cristo aparece nessa igreja. Isto diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Sabe o que Cristo estava querendo dizer? Avisa para a igreja de Éfeso que eu estou
estou no controle dessa igreja. Que essa igreja, ela está na palma da minha mão. Que essa igreja, eu tenho guardado ela, eu tenho escondido ela na minha mão. Eu sou aquele que tenho na mão as 7 estrelas. Que fala das autoridades, que fala dos anjos, que são os pastores. Mas é interessante, meus amados irmãos, que Cristo, ele vai em primeiro lugar elogiar esta igreja. Por quê? Porque era uma igreja que tinha um trabalho muito excelente. Era uma igreja, por mais que vivia em uma cidade totalmente entregue à idolatria, era uma igreja que persistia na doutrina. Era uma igreja que preservava a palavra de Deus. Era um povo que passava por um momento de perseguição, de aflição, de dificuldade, de perseguições até de morte, por ali haver um culto ao imperador romano. Então aquele povo era muito perseguido. E Jesus olha para aquela igreja no versículo 3, no versículo 2 e diz assim: eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, eu sei a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste às provas os que se dizem judeus e não são. Aquela igreja não era uma igreja que acreditava em qualquer coisa. Aquela igreja que provava os seus apóstolos, que aquelas pessoas que não eram de Deus e não estavam baseadas nos ensinamentos que eles aprenderam, que eles foram ensinados, de confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador, desviando da idolatria, desviando da imoralidade, santificando a sua vida, colocando a sua vida diante de Deus. Eles afastavam dele, eles repudiavam essas pessoas. A igreja, ela foi elogiada porque era uma igreja que tinha discernimento espiritual. Ela sabia o que era certo e o que era errado. Ela sabia quem tinha o Espírito Santo ou não. Eu quero prestar atenção porque às vezes você e eu não temos discernimento espiritual muitas das vezes. Às vezes comemos gado por lebre. Às vezes comemos qualquer coisa. Às vezes escutamos qualquer coisa. Quantas pessoas, eu falei aqui sobre isso, por não ter discernimento espiritual, acreditaram em conto de carochinha, em qualquer um que levantava e dizia assim diz o Senhor, enquanto não era Deus que estava falando, enquanto não era o Espírito Santo que estava falando, não tinha discernimento para discernir da voz de Deus. Esta igreja foi elogiada porque era uma igreja que tinha discernimento espiritual. Esta igreja foi elogiada porque ela rejeitava as falsas doutrinas. Ela rejeitava os costumes daquela terra. Era uma igreja que rejeitava os alimentos que era dado do mundo para aquela igreja. Aquela igreja era uma igreja firme, era uma igreja raiz, era uma igreja que não tinha modinha espiritual, mas somente o ativismo não sustenta o nosso relacionamento. Somente nós preservar as doutrinas não vai sustentar o nosso relacionamento. Essa igreja não sustentou. Vocês já viram isso, irmão? Presta atenção. Quantas pessoas apologeta defende a Bíblia, não é assim? Defende os princípios, defende a doutrina, defende os costumes, defende isso, defende aquilo. Aqui na terra ele é um agente de Deus, ele combate, ele vai em cima. E isso é bom para a nossa vida. Jesus certa vez ele falou assim: os fariseus, eles dizimam o coentro e ele dizima do coentro e da lã, do cominho, mas eles esquecem do principal, que é a justiça e a misericórdia. Então somente preservar a doutrina, e os fariseus e os saduceus preservavam
preservavam isso, não nos dá um relacionamento com Deus. Essa igreja foi elogiada, porque era uma igreja que preservava aquilo que Paulo ensinou naquele lugar, aquilo que Paulo doutrinou, aquilo que Paulo, aleluia, estabeleceu por mandado de Cristo Jesus. Era um povo, irmão, que era sofrido. E sabe o que acontecia? A Bíblia vai dizer que eles não se cansavam. Era um povo que trabalhava. Era um povo que fazia a obra de Deus. Mas eu quero dizer algo nessa noite. Existe uma grande diferença entre nós fazer a obra para Deus e nós fazermos a obra com Deus. Muitas pessoas fazem a obra para Deus, trabalham para Deus, fazem as coisas para Deus, mas não trabalha com o Deus da obra. Quando você trabalha com Deus da obra, você anda direcionado por Ele, você anda pautado naquilo que Ele tem te ensinado, você tem um relacionamento com Ele. Olha para vocês verem, aquela igreja preservava tudo, trabalho constante, tinha perseverança, era um povo que perseverava, não abandonava, era um povo que tinha discernimento espiritual, era um povo que rejeitava a falsa doutrina. Olha o que Jesus vai dizer: eu tenho porém que vocês aborrecem as obras dos nicolaítas, como eu também aborreço. Olha o que Jesus falou para ele: vocês aborrecem as obras deles. Os nicolaítas eram um povo que se pregavam que as pessoas podiam se prostituir, que eles podiam viver uma vida imoralmente repreensível diante de Deus. Era um povo que pegava as comidas, sacrificava aos ídolos e queria ensinar que aquilo não tinha problema de se comer. E sabe o que Deus falou? Eu aborreço eles, eu não aceito essas obras, eu tenho um pavor disso aí. Vocês aborrecem as obras do Nicolaí, eu também aborreço as obras deles. Então era uma igreja que foi elogiada, mas é interessante que quando nós entramos no versículo 4, Jesus vai dizer assim: tenho porém contra ti. Quando você vê essa passagem, tenho porém, ou essa palavra porém, é porque da mesma forma que ele está elogiando, ele vai trazer uma nova explicação e dizer: mas tem algo faltando aí, tem algo que está errado aí. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então Jesus, ele vai repreender: deixaste o teu primeiro amor. Já viu aquelas pessoas que às vezes a gente falando assim: não, ele tem tantas qualidades que só por esse defeito a gente consegue levar. Ele tem tantas qualidades que esse defeito, as qualidades que ele tem, o defeito que ele tem supera devido às qualidades. Mas com Jesus não. O padrão que Jesus estabeleceu para aquela igreja não. Tenho porém contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor. Entenda algo: não foi Jesus que se afastou daquela igreja, não foi um pecado que afastou, que foi escancarado naquela igreja. Foi uma rotina que aquela igreja levou sem paixão e sem devoção a Deus. De tanto tempo eles fazendo a mesma coisa, que o seu coração já não queimava mais, o seu coração já não ardia mais, que vir para o culto já era uma obrigação, adorar a Deus já era uma obrigação. E Deus olhando para eles, vendo a obra, vendo o trabalho, vendo o serviço, vendo a perseguição que eles estavam suportando, mas o que estava dentro do coração já não estava coincidindo com aquilo que eles estavam fazendo. É interessante isso, irmão. Isso é muito sério. Porque quando nós deixamos de ter amor pela obra de Deus e pelo Deus da obra, é por isso que nós vemos na igreja, às vezes uma igreja fria,
morna, parada, estagnada, sem avivamento. Por quê? Porque vir ao culto virou uma tradição. Vir ao culto se tornou um fardo. Vir ao culto já não alegra mais o coração. Vir adorar a Deus já não tem mais aquela paixão. Olha o que Deus estava dizendo: tenho porém contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor. Sabe o que Jesus estava falando? Havia passado uma geração que amava a Deus, que buscava a Deus de todo o coração, que buscava a Deus de todo o seu ser, que tinha prazer em estar na casa do Senhor, que era como o salmista Davi vai dizer, aleluia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele tinha amor pelas coisas de Deus, ele tinha amor pela oração, ele tinha amor por ler a Bíblia, ela tinha amor por jejuar, por ler a palavra, por estar na obra de Deus. Ela tinha um amor por Deus, mas perdeu no decorrer da caminhada. Já viram quando isso é sério? É como se alguém estivesse no automático. Entra ano e sai ano. Quem tem carro vai no carro, fica no carro, sai, abre o culto, dirige o trabalho. Mas o amor já não tem mais. A paixão já não tem mais. O coração já não queima mais. O coração já não se derrete mais na presença de Deus. Os olhos, aleluia, já estão secos, sem lágrima, já não chora mais, já não tem mais aquele fulgor, já não tem mais aquele amor, já não tem mais aquela presença, já não tem mais, aleluia, aquele desejo no coração. Ainda eles serviam, mas não serviam como antes. Tenho, porém, contra ti que tu deixastes o teu primeiro amor. Quem já teve no primeiro amor sabe o que eu estou dizendo. Sabe o que é você estar toda hora querendo estar em monte, jejuando, estar orando? Toda hora você quer estar lendo Bíblia, né? Assim? Toda hora você quer estar ali cantando, adorando, buscando a Deus. Quem teve no primeiro amor sabe, o coração ardia, queimava. Não tinha madrugada com frio, sem frio, gelado, sem gelo. O coração era queimando 3 horas da manhã. Nem despertador ele tinha, acordava, orava, buscava. 6 horas da manhã levantava, orava, buscava. Às vezes tinha atividade no ciclo de oração de manhã, estava lá. Às vezes à tarde no trabalho, em uma tarde da bênção, estava lá. O coração queimava, o coração ardia. Mas agora o tempo foi passando, o trabalho foi entrando no automático, as coisas de Deus estão deixando de lado, e às vezes nós fazemos tudo isso, mas já não arde mais dentro de nós, já não queima mais dentro de nós. Então esta carta, ela é um despertamento, não era somente para aquela igreja, mas para a igreja brasileira e para nós que estamos hoje aqui ouvindo. Tenho porém contra ti, o teu trabalho está ok, o teu discernimento espiritual está ok, a tua rejeição da falsa doutrina está ok, eu tenho visto o teu cansaço, tu tens sofrido, tu tens passado por tanta coisa, eu tenho visto tudo isso, mas o teu coração, como anda o teu coração? Como está, igreja, o teu coração nesta noite? O que Deus requer de nós é que nós voltamos ao primeiro amor. É quando Deus toma a totalidade do nosso coração. Eu falei que o amor, ele é uma pessoa. A Bíblia diz que Deus, ele é amor. Amor é uma pessoa. Ele tem que estar dentro de nós. Ele tem que habitar em nós. O nosso coração tem que queimar novamente. A nossa vida tem que arder novamente. Eu tenho, porém, contra ti que deixaste esse primeiro amor. Só o serviço não basta. Só o serviço para Deus não basta. Quando você está com Deus na obra, fazendo a obra, o teu coração queima. O teu coração arde. Não se torna fardo a obra de Deus. A obra de Deus não se torna para você dificuldade.
Vir ao culto já não é mais um peso, um fardo. Vir às reuniões na segunda-feira para orar não se torna cansativo, não. Quando fala de reunião de oração, teu coração tem que se alegrar. Embora nós sabemos que orar é uma guerra. Não é fácil orar. Orar é uma resistência. Você vai orar e a tua mente ela vagueia. O inimigo não se acerta, você está orando. Quando de repente vem um pensamento: meu Deus, a carne ficou no congelador, não tirei a carne. Aí você volta no Senhor, tem misericórdia. É uma guerra para orar. É assim. Tem hora que você está orando, que a mente sua vai vagueando lá fora. Mas quando o nosso coração arde e queima, quando o nosso coração ele tem ainda o amor de Deus na nossa vida, ainda que nós temos tudo lá fora a resolver, eu tirei este tempo para adorar a Deus. A doença, a miséria, o desespero, a perseguição, a dor, nada se torna fardo. Pelo contrário. Eu estou com tanta dor, é por isso que eu vou orar para Deus arrancar a minha dor. Eu estou tão enfermo, pois agora é que eu vou orar para Deus arrancar essa enfermidade. Eu estou passando pela luta tão grande, pois agora é que eu vou buscar a Deus, para que Deus dê um basta nessa luta. É servir a Deus com amor. Aquela igreja ainda servia, mas não como antes. Na paixão, no amor, virou rotina. Virou rotina o culto. É como aquele relacionamento de casais. São casados há tantos anos que o casamento entra numa rotina. Quando era namorado era uma paixão terrível, não era assim? Não tinha tempo ruim. Era uma coisa, era meu bem pra cá, era amor, coelhinho, né, assim. Aí quando casa, passa um tempo, os bichos crescem. Não é assim? É cavalo, é égua, é coisa terrível no meio do povo. Não é assim que acontece? Mas aí você convive com a pessoa, sim ou não? Convive. Mas não marca, não separa por quê? Entrou na rotina, suporta, mas não tem aquela paixão. Então essa igreja estava vivendo desta forma. Mas Jesus, Ele nos dá uma orientação do que fazer. A primeira coisa que Ele vai dizer está no versículo de número 5. Ele vai dizer um verbo: lembra-te, pois, da onde caíste. Lembra da onde caíste e te arrependa e torna a praticar as mesmas obras. Porquanto brevemente a te virei, se não te arrepender, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Jesus estava trazendo um alerta e um despertamento no específico. Sabe o que Jesus estava dizendo? Já estou finalizando. Primeiro, Jesus estava convocando aquela igreja a dar uma olhadinha para trás, a trazer uma reflexão na vida deles. Não é olhar para o pecado que você estava, não é olhar para o mundo de aberração que Deus te arrancou, não é olhar para a vida de lamaçal que um dia você esteve, um dia nós estivemos. Não, Deus estava convocando aquela igreja a olhar para trás e ver. Lembra-te, traz a memória de como você me buscava, te arrependa e volta a praticar as mesmas obras, de como você era no início da tua caminhada, de como você me buscava, de quando você entrava no quarto, fechava a porta, aleluia, começava a orar, orava em língua, o quarto aquecia, a glória de Deus era manifestada. Lembra-te, pois, da onde tu caiu. Amém. E arrependa-te. Jesus estava dizendo: muda a rota, recalcula o teu GPS e volta novamente. É interessante que para Deus trazer um avivamento não é algo novo que nós vamos fazer, mas é fazer as mesmas obras que nós fazia no nosso primeiro amor. Ele vai dizer: volta às primeiras obras, volta a fazer as primeiras obras com amor, porque
não é novas obras que Jesus quer, mas é que nós façamos as obras que nós fazíamos antigas, mas feitas elas com amor. Já viu, irmão, que tinha crente que era tão crente que até para assistir era pecado para ele. E hoje os celulares estão tudo dentro de casa, televisão nova, não é assim? Era uma santidade exagerada, mas era algo que Deus se manifestava. Sim ou não? Era algo que o nome de Deus era glorificado. Era algo que quando era colocado as mãos, os enfermos eram curados. É nós dar uma olhada e voltar às nossas primeiras obras, e voltar a fazer ela de maneira que venha agradar a Deus, com amor. Porque avivamento não é uma invenção de coisa nova, é nós voltar ao básico, mas com amor. É nós ir para o culto e o nosso coração estar aqui com amor. É nós orar e o nosso coração estar ali em amor na oração. Trabalhe para Deus, não substitui amar a Deus. Tem muitas pessoas que trabalham para Deus, mas não amam a Deus, não tem amor, não tem um relacionamento, não tem uma intimidade com o Espírito Santo. Tem pessoas, meus amados irmãos, que às vezes eles têm a doutrina na ponta da língua. E eu falo a doutrina bíblica, a doutrina da palavra, a doutrina da Bíblia, aquilo que foi ensinado, mas sem devoção, sem amor. E sabe o que acontece? Gera frieza. Quando nós chegarmos no céu, Jesus, Ele não vai nos perguntar se nós defendemos o nome dele. O nome dele não precisa ser defendido. Nunca precisou. O nome de Deus é. Logo, nós temos que zelar do nome de Deus, que nós carregamos como cristão. Se eu sou cristão, eu tenho que zelar do nome de Deus na minha vida. Eu tenho que dar testemunho. As pessoas lá fora têm que ver que eu sou um cristão verdadeiro, fiel a Deus. Mas eu não preciso defender. Muitas pessoas vão chegar no céu naquele dia e vai dizer: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós curamos, em teu nome nós temos tantas obras, libertamos tantas pessoas. Eu fui no podcast e tal, defendi o teu nome, defendi no meio dos ateus. Ah, Senhor, eu fiz tanta coisa. Eu fui o maior apologeta que houve na terra. Aí sabe o que Deus vai dizer para ele? Apartai-vos de mim, maldito. Para muitos, porque eu não vos conheço. E esse conhecer fala de relacionamento. De um relacionamento. Então, se eu estou pregando, fazendo para Deus, no nome de Deus, mas eu não estou fazendo com Deus, eu vou ser como aqueles que, quando chegar naquele dia, Deus vai olhar para mim e vai dizer: eu não vos conheço. Por quê? Porque eu não tinha um amor, eu tinha doutrina, mas na minha vida não tinha devoção. E devoção, aleluia, e doutrina sem devoção, ela vai gerar em nós uma frieza espiritual e no amor. Uma tradição sem presença, ela vai virar religiosidade. E Deus não quer só uma agenda nossa cheia de muito trabalho. Da semana eu visito A, eu visito B. Não, Deus quer que o nosso coração volte a queimar, volte a arder na presença dEle, com mais fulgor, com mais amor, para que Ele possa se manifestar na nossa vida. A igreja de Éfeso foi uma igreja que perdeu o amor, mas Cristo repreendeu e lhe deu a lição, que se eles retornassem às primeiras obras, eles ganhariam algo. Sabe o que? Eles seriam participantes de um banquete. Darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, eu dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Mas se não vencer, pastor, e se eu continuar da mesma forma, sabe o que Deus falou para aquela igreja? Eu virei a ti e te arrancarei o teu
castiçal. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu arrancarei esta igreja. Eu tirarei esta igreja. Porque a igreja sem amor pode fechar as portas. E não é igreja. É uma instituição vazia. Sem Deus. A igreja de Éfeso hoje, que está localizada, se me falha a memória, na região da Turquia, por ali, mais ou menos, na Ásia, aquela área para lá, hoje só está em ruína. Hoje só está em ruína. Há quem diga na história que 40 anos se passaram depois da revelação de Apocalipse também. E aquela igreja foi fechada devido eles não cumpriram o que foi dito. Alguns receberam e outros não. Então, quando nós não cumprimos aquilo que foi nos ordenado, Ele arranca de nós o nosso coração. Não tem como nós servir a Deus sem amor. Que este ano de 2026 nós venhamos amar mais a Deus, amar mais a Sua palavra, pedir a Ele que a paixão ardente, meu irmão, aleluia, aquela coisa maravilhosa que ardia no nosso coração, volte a queimar novamente e nós possamos ser cristãos apaixonados por Deus novamente. Apaixonado pelo Espírito Santo, apaixonado pela palavra de Deus, apaixonado por Deus, querer Deus, amar a Deus, viver para Deus, estar em Deus, clamar por Deus, ser apaixonado por Ele novamente. Que este ano de 2026 nós não venhamos fazer a obra de Deus sem amor a Deus, mas que nós venhamos amar a Deus e fazer a obra com Deus. Ficamos de pé nessa noite no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.